Eu recebi uma notificação judicial do pastor fulano de tal que tá me processando. Civil e criminalmente, né? Como ele gosta de falar bem agudo, né? Que eles dizem que Deus era de direita, né? Jesus, né? A imagem e semelhança de Deus, né? Que é o menino Jesus, foi isso. E aí eu pergunto, se Jesus era esse cara do empreendedorismo, né? Que tinha um mindset do empreendedorismo, por que que quando ele pegou o pão, ao invés dele vender os pedaços, ele repartiu de graça? Vem de lá pra cá um maluco barbudo e de saia, defendendo uma prostituta. O cara ia falar, vamos meter pedra nessa vagabunda e nesse maconheiro comunista. Ia ser assim. Você está processando aí um pastor? Não, eu tô sendo processado, é o Você oposto. está sendo processado por um pastor? Se não quiser falar o nome dele, não tem problema. É aquele de voz fina, uma pessoa super astral, super agradável e está sempre se comunicando de forma... Democrática. Democrática e assim, e 100% suave. cristã. Suave, né? O que houve? O que aconteceu? Então, né? Hoje eu sou ex-crente, né? Eu era desigrejado, igual o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio que esteve aqui. Inclusive, queria mandar um abraço pra ele, um querido amigo também, Caio Fábio. Foi um dos melhores episódios. Tá no top 5 episódios daqui. E o que é interessante é que ele descasca a história desses pastores picaretas todos e ninguém processa ele, né? Acho isso interessante, né? Por que será, né? Que ninguém processa ele, né? E o que aconteceu? Durante a pandemia, Niso, o pastor Agudo, né? O empresário da fé, ele acabou postando um vídeo nas suas redes sociais, repostando um vídeo do Roberto Jefferson, né? Criminoso, que preso. É outra pessoa também super astral. Né? Que tentou matar os agentes da Polícia Federal, né? No Rio. E aí, o que era esse vídeo? Esse vídeo era sobre... Acho que a prefeita de Juiz de Fora, que tinha proibido eventos religiosos por causa da pandemia. E ele foi e gravou um vídeo com um burucutu na cabeça, né? Um gorro na cara, com uma arma na mão e um porrete, dizendo que o povo de Juiz de Fora, se não me falha a memória, essa era Juiz de Fora, deveria expulsar o mal da cidade daquele jeito. E era com arma de fogo, com porrete. E que se a guarda municipal, que era quem a prefeita estava pedindo para impedir que as igrejas fossem abertas, entrasse no meio, era para ele tirar o mal, eles tirarem o mal da guarda municipal na porrada. Isso, Roberto. O Roberto. O que é que o pastor santificado fez? Republicou esse vídeo falando a mesma coisa. Aí, como eu era crente na época, né, eu fui criado na igreja, né, meu nome é Carlito Neto, mas o nome do meu avô, o Carlito original, era Carlito Crente, porque ele era pastor. Você até brincou ontem, por que não botou Carlito Crente Neto? Eu falei, não, deixa só o Carlito Neto mesmo que tá bom. Até porque se fosse agora ia ter de virar Carlito ex-crente Neto, né, porque eu sou ex-crente agora. E aí eu fiz um vídeo e comecei o vídeo falando o seguinte, mais de 2000 anos depois, o povo continua escolhendo Barrabás a Jesus Cristo. E aí eu mostrei o pastor, que eu até quase falo o nome dele aqui, agora. Fala não. Né? Postando o vídeo do Roberto Jefferson. E aí, como eu era crente, eu peguei a Bíblia e fui desconstruindo todas as mentiras que o pastor estava falando, baseado na Bíblia. E aí ele, como é um cara que defende a liberdade de expressão irrestrita, né? Inclusive por isso que ele quer o impeachment do Xandão, o quanto antes, que ele defende, inclusive, a expansão da fé cristã protestante, ele foi e decidiu processar um irmão de fé. Só que aí Porque estava baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Usando os argumentos baseados na Bíblia. Eu estava desconstruindo todas as mentiras que ele estava falando, de acordo com o que a Bíblia dizia, inclusive falando sobre os falsos profetas que surgiriam. E mostrando também, por exemplo, algumas coisas do passado dele, né? Gente que ele disse que apoiava e que era criminoso e que ele fazia de conta que não conhecia. Vídeo dele dizendo que se a pessoa morava de aluguel, mas que queria um propósito na vida com Deus, que deixasse de pagar um aluguel um mês para poder colaborar com a obra de Deus. Aí você deixa de pagar o aluguel um mês, é despejado, né? Depois vai orar por Deus no meio da rua, né? E que se você, inclusive, recebesse um dinheirinho a mais do que você já receberia ali do seu salário, que você também dizimasse com os 30%. E aí eu fui e mostrei o que a palavra dizia sobre tudo isso. Mostrei, inclusive, que eles só faziam o upgrade da Bíblia, daquilo que eles queriam, aquilo que eles não achavam interessante. Eles não faziam upgrade, ele deixava desatualizado. E um belo dia eu recebo uma notificação de que o pastor, mala cheia, né? Acabou me... Você estava louco para falar, né? Acabou me processando, né? Acabou me processando. E aí o que acontece? Eles fazem isso, Niso, porque eles sabem que eles não vão ganhar o processo porque não tem conduta criminal cometida por mim. Mas eles sabem que isso gera um custo financeiro. Por quê? Por exemplo, quando ele me processa, eu tenho de constituir um advogado. O advogado vai cobrar no mínimo um salário mínimo. Ele quer te castigar para fazer Só você que ele ter não despesa, contava, dor de cabeça. Ele não contava com a minha astúcia, digamos assim, né? Como diria o Chapolin Colorado.
Existia um projeto encabeçado pelo Felipe Neto chamado Cala a Boca Já Morreu, que era um projeto justamente para impedir assédio processual. Porque muitos comunicadores deixavam de fazer denúncias contra criminosos, contra pastores e outros influenciadores, porque tinham medo de ser processados. Mesmo atuando dentro da lei, como eu sempre atuei, eles podiam processar por qualquer motivo. E aí, quando ele me processa, eu tenho de constituir um advogado para eu ter uma relação melhor com ele. E aí, eu sou amigo do Dr. Augusto de Arruda Botelho, o escritório dele estava no projeto, né, no Cala a Boca Já Morreu, e eu mandei uma mensagem para ele: Dr. Augusto, tudo bom? Carlito Neto aqui. Eu recebi uma notificação judicial do pastor fulano de tal que está me processando, civil e criminalmente, né, como ele gosta de falar bem agudo, né? Me processou civil e criminalmente. E aí eu mandei para ele o processo, ele falou: o nosso projeto abraça você, Carlito. E aí quem me defendeu foi a doutora Bruna Alcolea, junto com o doutor Augusto de Arruda Botelho. Ganhamos na primeira instância, inclusive a fundamentação, depois eu vou mandar para você, a fundamentação interessante, que a juíza disse que eu não só estava fazendo o uso legítimo do meu direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, como tudo aquilo que eu estava falando era respaldado na base científica que eu tinha como professor de história e como um professador da mesma crença do pastor. Ou seja, ela meio que falou assim: irmão, isso aí é briga de crente. E o que ele está falando está certo. A não ser que a Bíblia que você está usando é diferente da dele, né? Ou não existe a Bíblia. E aí, não satisfeito, ele recorreu de novo, perdeu de novo. Depois ele recorreu mais uma vez na mesma instância, pedindo para que a juíza se retratasse da decisão dela, pedindo para que ela dissesse que ela errou na decisão, algo do tipo. Aí perdeu de novo. E aí hoje está nas instâncias superiores, inclusive no dia da audiência, né? A representante do Ministério Público, e por isso que é importante vocês conhecerem os direitos de vocês, tá? A representante do Ministério Público meio que botou um terror em mim. Entrou assim e falou: ó, seu Carlos, você sabe, né, que se o senhor for condenado, o senhor vai perder o réu primário, né? O senhor não acha que seria melhor fazer um acordo com ele, não? Aí eu falei: não. Ela: mas o senhor não quer nem ouvir a proposta? Eu falei: querer eu não queria, mas como eu sou educado, eu vou ouvir só para vocês entenderem que não faz nenhum sentido a proposta deles. Aí ele fez a proposta. Qual era a proposta? Como um bom defensor da liberdade de expressão, ele pediu que eu deletasse todos os vídeos do meu canal que ele fosse citado, que nunca mais eu falasse dele, e viva a liberdade de expressão, né? Nunca mais eu falasse dele, e que eu publicasse um vídeo de 2,5 minutos no meu canal, me retratando sobre uma conduta supostamente ilegal que eu teria tido contra ele. Aí eu falei que eu não aceitaria. Aí ela continuou: o senhor sabe, né, que o senhor pode ser condenado e pode perder o réu primário. Eu falei: sei, excelência. Inclusive também sei o que a lei diz. E sei que eu não cometi crime. Na época eu era até estudante de direito ainda, hoje eu estou com a universidade trancada, e eu falei: eu conheço a lei. E eu não ultrapassei o limite da lei. Então, se eu tenho o direito à ampla defesa, eu não vou fazer acordo. E não fiz. Aí depois entra ele numa sala daqueles escritórios de advocacia, Niso, que parece escritório de advocacia de novela, que é aquela sala quadrada de vidro, ele na ponta com a jaqueta de couro, né? E um monte de advogado sentado ao redor. E aí eu fiquei com vontade de rir na hora. Eu nunca falei isso publicamente. Por quê? Porque tá eu e a minha advogada aqui, né? Ela no escritório dela, no escritório normal, eu no meu estúdio normal, e ele nessa sala toda bonitona, com um monte de advogado. Aí vai a juíza ler que eu não tinha aceitado o acordo. Olha, as partes estão aqui, o senhor Carlos não aceitou a proposta de acordo, o senhor Silas, não sei das quantas, não aceitou o acordo, e não sei o quê. Não disse o nome dele, tá vendo? Tô falando, né? Quantos tem por aí, né? Quantos pastores com esse nome deve ter por aí, né? E ele não aceitou o acordo, e não sei o quê. E eu aqui... Porque eles tentaram me intimidar, pensando que eu iria ceder. Como agora, por exemplo, tem um deputado que tá me processando também, dizendo que, inclusive, tá me fazendo gastar dinheiro, que eu não consegui nenhum escritório de advocacia para me defender, mas tá me fazendo gastar... Quer dizer, eu consegui um escritório para me defender, mas ele não custeia os recursos. Então eu tenho de pagar do meu bolso. Então, como a gente perdeu na primeira instância, eu tive de recorrer no STJ. E tô recorrendo. Mas não vão me intimidar. Eu vou avisar para vocês aí que são pastores, que exploram a fé, né, que são empresários da fé, políticos. Meu amigo, eu estudo muito para não passar do limite da lei. E eu sei que mesmo não passando, vocês podem me processar. Mas não faço acordo quando eu estou certo de maneira alguma. E, bom, a gente sabe também, na questão de passar pano, tem crentes maravilhosos. Acho que a maioria, né? Mas tem muito picareta. Mas a galera, quando dá pra ser picareta, velho... Tem aí uma pastora aí que é conhecida como a pastora do Pix, que é bem famosa, né? Que ela só faz vídeo pedindo Pix, mora em uma mansão, tem carros de luxo, mas vive do Pix. Tudo em nome de Deus, né? Em nome de Deus, que se você quiser ser abençoado... E sabe o que eu acho engraçado, né?
que eles dizem que Deus era de direita, né? Jesus, né? A imagem e semelhança de Deus, né? Que é o menino Jesus, foi isso. E aí eu pergunto, se Jesus era esse cara do empreendedorismo, né? Que tinha um mindset do empreendedorismo, por que que quando ele pegou o pão, ao invés dele vender os pedaços, ele repartiu de graça? Por que que no casamento, quando acabou o vinho, ele poderia falar assim, olha, se você for comprar o vinho agora, vai dar trabalho, porque tem de ir lá buscar, eu consigo transformar água e vinho aqui no precinho. Ou por que que ele não cobrava, por exemplo, para fazer milagre? Eu não sou católico, mas acho Jesus um grande cara, ele devia ser muito gente boa. Com Ele certeza. estava sempre na periferia, ele não julgava ninguém, e tinha prostituta, e tinha homossexual, e Sabe o que eu acho que seria... ele sempre abraçava, entendeu? Sabe o que eu acho que seria engraçado hoje, Niso? Eu tava até conversando isso com um amigo essa semana. Se aquela cena de Jesus com Maria Madalena acontecesse hoje, da meretriz, pecadora, que traiu o marido, que seria apedrejada, acontecesse agora, né, que Jesus aparece, aí chega na parábola e fala pros cidadãos, né, pros indivíduos lá o seguinte, respeite a mulher e aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí ninguém atira na parábola porque todo mundo é pecador. Aí eu falei com esse amigo, imagina se fosse hoje. Vem de lá pra cá um maluco barbudo e de saia, defendendo uma prostituta. O cara ia falar, vamos meter pedra nessa vagabunda e nesse maconheiro comunista. Ia ser assim. Porque eles não conseguem entender que o Jesus que eles inventaram hoje na Bíblia deles, né? Não é o Jesus o Jesus original da Bíblia, ele é amor, ele é perdão, ele é justiça. O de agora é perseguição, maldição, preconceito, ódio, violência. Às vezes eu acho que eu estou lendo a Bíblia do capeta, em vez de ler a Bíblia de Jesus Cristo. E muitos desses pastores se lascam comigo, por quê? Porque como eu era neto de pastor, minha irmã é pastora, inclusive, meu cunhado é pastor, minha falecida avó era pastora, meus primos, eu sou de uma família de crente, né? E daqueles crentes de igreja pentecostal, que é aquela que a gente brinca dizendo que é a igreja, que o fogo desce do céu e entra na igreja, porque a gente fala em línguas, a gente tem revelação, né? Enfim. Inclusive seriam os mais radicais dentro da crença cristã protestante. E eles se lascam porque eu conheço a Bíblia. Teve até uma história interessante, que é a história do cheque que esse pastor recebeu de um cara investigado na Lava Jato. Que ele recebeu um cheque de 100 mil reais para poder abençoar a vida desse rapaz. E aí ele foi prestar depoimento na polícia, dizendo que ele não sabia que aquele cheque era criminoso, que não sei o quê. Só que se ele... Mas recebeu, né? Se ele realmente é cristão, como ele diz, se ele não sabe que aquilo é pecado, tá beleza. Mas a partir do momento que ele sabe que o dinheiro é ilícito e que fica calado, aí eu citei para ele Jeremias 22:13, que está na Bíblia. Por isso que eu sou bom em debate com eles, porque como ex-crente eu conheço a Bíblia, né? E aí o que é que diz o Jeremias 22:13? Ai daqueles que edificais sua casa sobre bens ilícitos e não pagai ao próximo o devido pelo seu trabalho. Aí eu até brinco, né, com os amigos que eu tenho que são crentes, radicais, bolsonaristas e apoiadores desse pastor, que tem IPTV em casa, né? Aquela TVzinha da TV Box, que é clandestino. Aí eu falo, isso é engraçado, né, meu irmão? Você é ortodoxo pra um monte de coisa, mas pra falcatrua do IPTV você pode, né? Não, mas não tem nada de irregular, não. Não tem, não? Lê lá, Jeremias 22:13. Eu falei, você tem de escolher, meu irmão. Ou você quer ser um crente que segue a palavra, ou você quer ser um crente que segue a palavra quando lhe convém. Então não pode acontecer. E aí... Não, Jeremias tem lá, não usar IPTV, tem. Não, é porque quando ele fala assim, ai daquele que edificai, né? Que manter sua casa sim. sob bens ilícitos. Sim, e isso é qualquer tipo de bem. Claro. DVD pirata. Eu tinha um amigo que era pastor e que ele ficava nessa... Isso na época que o DVD, muita gente comprava DVD, né? Uhum. Aí ele vivia nesse negócio de puritanismo. E eu lembro que eu comprava os DVDzinhos do mercado paralelo, né? O mercado alternativo, em frente à farmácia que eu era gerente. E ele passava lá também nisso, enchia a mão. Comprava 20 DVDs, 10 DVDs por 20 reais. Cada um saía R$2. E aí um belo dia eu falei, fulano, você tá dizendo que isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E por que você não usa o Jeremias 22:13 para dizer que é pecado também? Aí ele, não, mas o que eu tô fazendo não é pecado, não. Eu falei, é sim. Não, não é. Não é. Eu falei, leia lá. Aí ele leu nisso. Ai daquele que edificar sua casa sobre bens ilícitos, não pagar o próximo devido pelo seu trabalho. Aí olhou pra mim com aquela cara de cu, de bunda, né? Olhou pra mim assim, com a cara de bunda e falou, pô, bicho, você tá certo. Eu vou dar os DVD tudo. Eu falei, também você não pode dar, porque você também vai estar levando pra frente. Exatamente. Você tem de destruir os DVDs que você tem. Aí ele chegou no outro dia na farmácia com uma sacola de DVD enrolada no saco e jogou no lixo da farmácia. Ele, não, eu vou jogar aqui. Se alguém quiser pegar, pegue.
mas eu não vou dar pra ninguém. Tá. Aí a gente descartou, alguns o motoboy da farmácia acabou pegando, inclusive. Aí eu falei, ó, você deixou fácil, aí o motoboy tá pegando, você tá falando, não, eu joguei no lixo, aí já não é mais comigo. Mas assim, toda vez que o crente que se diz ortodoxo é confrontado, ele sempre inventa alguma coisa que não tá na Bíblia ou alguma coisa que ele interpretou diferente da Bíblia pra se defender. E aí eu nem falo nada, eu só rio quando eu vejo alguns crentes falando bobagem, eu só rio, porque eu conheço a Bíblia, entendeu? Aí eu escuto também. Tem coisa que não tem como argumentar, cara. Tem coisa que perde tempo. E o cara que é cego. Olha, tem uma coisa, por exemplo, que quem não é da igreja não entende, né? Você sabia que os casais se aconselham até sobre a vida sexual com os pastores e pastoras? Imagino. Quando eu falo isso pro povo, o povo fala assim: e quem é o doido que vai na igreja falar pro pastor que não tá transando com a mulher ou que a mulher não tá transando com ele? Eu falei, então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Na igreja, a gente não enxerga o pastor como o fofoqueiro que vai ouvir minha conversa e vai espalhar. A gente enxerga o pastor como um indivíduo realmente que está ali para orientar, para aconselhar. É como se fosse um pai ou uma mãe também, né? Que tem igrejas que não têm pastoras, mas tem igrejas que têm pastores. Então, é um pai ou uma mãe. Aí imagina, por exemplo, eu explicar para a pessoa. Eu nunca fiz isso, mas assim, eu conheço casais que faziam isso na igreja. Para comentar com o pastor que a esposa não procurava ele na cama. Ou o esposo dizer que a esposa não o satisfazia na cama. Aí a pessoa fala, mas conversa esse tipo de coisa? Conversa. Por isso que as pessoas não conseguem entender, por exemplo, Niso, como a igreja conseguiu manipular a cabeça das pessoas para uma parte significativa dos cristãos protestantes hoje olharem para figuras como o Bolsonaro e acharem que ele é um enviado de Deus, que ele é abençoado por Deus. É a manipulação que os pastores conseguem fazer. Eles conseguem tirar dinheiro nisso do povo, tirar carro do povo. O cara que passa necessidade, gente que tem aquele dinheirinho ali, né? Que foi muito difícil comprar um carro, né? Isso aí é foda, cara.